está sendo avaliado a alteração do FUNGETUR, né? Que a gente tem um problema, que o FUNGETUR ele foi criado lá em 72, 73, 77, uma coisa assim. E, desde então, ele nunca teve a sua legislação atualizada. Então, imagina, um fundo de fomento do turismo criado em 77, nós estamos em 2022, né? A economia mudou de cabeça para baixo, quer dizer, tem algumas alterações. Mas a seção a 4, então, ela cuida do fomento da atividade, e aí, na seção 5, que é o artigo 21 em diante, ela vai falar, então, dos prestadores de serviços turísticos, que é aquela parte que eu falei para vocês, que vai até o final, que vai regularizar e normatizar a atividade turística propriamente dita, né? Então, aí a gente vai ter uma parte que fala dos hotéis, outras que falam das agências, outras que falam das transportadoras, e cada uma dessas partes, né, ou subpartes, vão sendo, então, regulamentadas por leis específicas, né? A de meio de hospedagem está meio no vácuo, a de agência já está bem fechada, já está bem, apesar de que o pessoal das agências reclama um pouco dessa legislação, eu acho que legislação, principalmente num setor tão dinâmico quanto o nosso, gente, ela sempre vai ter que estar sendo adaptada não, atualizada em função de novos negócios, de novas situações, né? Então, isso é normal. O fato de estar desatualizada não quer dizer que é ruim, né? É só uma questão de atualização em si. Bom, voltando lá no início da aula, quando eu falei que dentro da Constituição nós temos 3 artigos que são diretamente relacionados ao funcionamento do setor turístico nacional, né? O artigo 180, que fala do turismo especificamente, e é regulamentado pela Lei Geral de Turismo. Aí depois nós temos o artigo 182, que fala da política urbana, e vamos ter o artigo 200 e pouco, que agora não lembro o nome, que vai falar da questão da política ambiental. São, tipo assim, é o tripé que sustenta e que, de uma certa forma, normatiza o funcionamento do turismo nacional, né? O artigo 180 é a Lei Geral do Turismo, é específica, é a nossa legislação primeira, né? E que rege tudo. O artigo 182, que cuida da política urbana, ele vai ser muito importante, principalmente para os destinos turísticos, para as gestões públicas municipais, né? Que são os órgãos, né? São os municípios que vão fazer seus planos municipais de turismo e que vão decidir que tipo de empreendimento pode ou não pode ser construído no seu território, né? E por isso que a política urbana passa a ser muito importante para nós, né? Pela Constituição de 88, como eu falei, o município passa a ser visto como ser aceito, ser visto como um ente da federação, né? Com responsabilidades. E uma das principais responsabilidades dos municípios é legislar sobre o uso do solo. Ou seja, o que pode e o que não pode ser construído, literalmente. Isso, para nós que trabalhamos com turismo, é fundamental, né? Porque nós trabalhamos com empreendimentos que ocupam muito território, né? E que nem sempre se coadunam ou compartilham, né, de sistêmicas com outros setores econômicos. Então, se você chega num município em que a prefeitura não olha para o turismo como um setor prioritário, e prioriza um outro setor qualquer, sei lá, o setor de petróleo, o que vai acontecer? Na lei de uso do solo, os empreendimentos turísticos vão ficar sempre com a pior parte, né? Então, para nós, a política urbana ela é muito importante na medida em que ela praticamente ela define também o próprio ordenamento dos destinos turísticos, né? Que é a base do o turismo acontece na cidade, no município, né? O turismo não acontece na União nem no Estado, ele vai acontecer lá no local, né? No lugar, como a gente diz na geografia. E o lugar é administrado pelas prefeituras, pela legislação municipal. Então, a política urbana ela se torna um ponto da Constituição, uma legislação importante nesse sentido,
porque eu quero estimular o desenvolvimento de mega resorts no meu município. A sua lei de uso do solo permite isso, né? Só para vocês terem uma noção como isso é importante, na década de 60, na época dos militares, o Brasil fez o Plano Nacional, o Projeto Turis, que foi o Plano de Desenvolvimento Turístico da Rio Santos, né? E o Projeto Turis tinha um modelo importado lá daquele modelo que eu falei para vocês, do sul da França, de Languedoc-Roussillon, que é o modelão de sol e praia, que tem em Cancún, que a gente tem no ProDetour Nordeste. Foi a primeira experiência de planejamento de turismo no Brasil, foi o Projeto Turis. E ele começa a ser implantado, ele trabalhava de Mangaratiba até Santos, né? Apesar de falar litoral Rio Santos, o projeto começava em Mangaratiba e ia até Santos. E ele começou a ser implantado principalmente aqui em Mangaratiba e Angra, né? Foi sendo implantado. Quando ele estava lá em Angra, os militares estavam saindo e o projeto foi esvaziando, né? E uma das coisas que impediu também que ele avançasse um pouco foi que o município seguinte de Angra é Paraty. E Paraty tem uma coisa que ele é tombado pelo patrimônio histórico, o município inteiro, não é o núcleo histórico, é o município inteiro. Eu não sei quem foi o alucinado que fez esse tombamento, né? Porque, e aí, aquilo que, quando você pensa no tombamento, se criou toda uma legislação de uso do solo de Paraty pensando em preservar o núcleo histórico. Ora, gente, raciocinem comigo. Você tem lá o núcleo histórico, que é todo de casas baixinhas, tem 2 ou 3 sobrados, tal. Realmente, você ali naquele entorno, você construir um prédio de 10 andares, 15 andares, vai ser uma coisa que vai chocar, né? Então, a área do entorno, do centro histórico, da área urbana de Paraty, precisa ter um controle de uso do solo mais rígido. Agora, você impedir construir um hotel de 4 andares, na praia de São Gonçalo, de Mambucaba, que é na divisa com Angra dos Reis, alegando que aqueles 4 andares vão interferir na paisagem do núcleo histórico, que está a 120 quilômetros de distância, é meio. E uma das coisas que aconteceu foi isso. Pelo projeto Turis, nessa primeira praia que vai em Paraty, não sei se é Mambucaba ou São Gonçalo, havia um projeto de um resort, na época da cadeia Meridian, e a proposta era construir um prédio de 4 andares, com apartamentos de um lado da estrada, ou seja, não na praia, do outro lado da estrada, e esse prédio teria um túnel por debaixo da estrada para os hóspedes usarem aquela praia. E esse empreendimento foi inviabilizado por conta da legislação de uso do solo de Paraty, né? E como os militares já estavam saindo, tal, foi esvaziando, acabou que o projeto Turis não chega em Paraty. E o que caracteriza muito o projeto Turis, para vocês entenderem? São os resorts. Por isso que Mangaratiba e Angra tem o Porto Belo, Porto Galo, Porto Aquário, Porto não sei o quê, Clube Med. Esses empreendimentos todos foram previstos no projeto Turis de 1966, 70, 72. Né? E que diferencia do tipo de empreendimento que a gente vai ter em Cabo Frio e Búzios, por exemplo. Porque lá não teve projeto Turis, né? Então, a lei de uso do solo, para nós que trabalhamos com turismo, ela interfere muito, né? Imaginem vocês são um empresário e pensam assim, eu vou investir no turismo de Arraial do Cabo e quero construir lá um restaurante temático. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que fazer um projeto de arquitetura, vai ter que dar entrada na prefeitura, e a prefeitura vai analisar os aspectos construtivos, tendo como referência a lei de uso do solo de Arraial do Cabo. Se o terreno que você tem, que você selecionou e fez o projeto, tiver numa área que não permite uso comercial, você não vai construir seu restaurante. Se o terreno diz que você só pode usar 10% do terreno e você está ocupando 50%, a prefeitura não vai aprovar. Então, acaba que a legislação de uso do solo, que é uma responsabilidade dos municípios, tem muita relação com o desenvolvimento do setor turístico de um modo geral.
né? E essa lei de uso do solo, que cada município vai ter a sua, e essa é outra característica que nós temos que pensar, cada município tem a sua legislação municipal específica para reger o uso do solo. Mas essa legislação municipal, ela tem que obedecer a essa política urbana que está prevista na Constituição Federal. Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma regra geral e os municípios vão adequando de acordo com as suas realidades, né? Então, o artigo 182 estabelece que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, olha a descentralização, né? Conforme diretrizes fixadas em lei, que nós vamos ver daqui a pouco, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, né? E o plano diretor, que tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores, ele é obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, e é o instrumento básico. Então, esses pontos são indicações da Constituição Federal que acabam refletindo, né, e até mesmo moldando um pouco o próprio processo de desenvolvimento turístico de um município, né? Esse artigo ele vai ser regulamentado pelo que nós conhecemos com o nome fantasia, né, de Estatuto das Cidades, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. E aqui a gente tem que ver um ponto importante. Essa política, política urbana que a Constituição estabelece, e a lei geral, e a lei do Estatuto das Cidades, elas geraram uma mudança tão profunda na gestão pública dos municípios brasileiros que os municípios tiveram 10 anos para se adequar. Então, essa lei, apesar dela ter sido publicada em 2001, ela só entra em vigor em 2011. Né? Agora, desculpe, gente, agora eu fiz uma dúvida. Eu não sei se ela foi promulgada em 91 e ela entrou em vigor em 2001, ou se é 2001, 2011. De qualquer forma, ela teve 10 anos de carência, porque os municípios tiveram que fazer muitas adaptações e muitas alterações. Mexer em orçamento, mexer em legislação, mexer na própria estrutura política administrativa dos municípios, criar secretarias, criar órgãos específicos para atender o Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade, ele estabelece regras gerais para os municípios, e aí, a partir dessas regras gerais, cada município vai criar a sua lei, a sua legislação de ordenamento territorial, né? De um modo geral, todos os municípios brasileiros hoje têm um plano diretor, que é uma lei macro de ordenamento do desenvolvimento econômico, ambiental e urbano, que precisa ser renovado de 10 em 10 anos, e, a partir desse plano diretor, ele vai ter leis específicas, lei de uso do solo, lei de preservação ambiental, lei de incentivos fiscais, né? Quando o município é muito pequeno e não tem tanta complexidade, o plano diretor dá conta de tudo. Então, você só tem uma lei, que é o plano diretor, e está tudo lá. Quando é um município complexo, por exemplo, como Niterói, a gente tem o plano diretor, que de 10 em 10 anos é atualizado, e tem a lei de uso do solo, tem a lei de incentivos fiscais, tem a lei de meio ambiente, tem a lei de... São várias legislações. Então, a complexidade, o número de leis vai variar de município para município. Isso, para nós, é muito importante, porque o projeto de um hotel que pode ser aprovado em Niterói, de repente, não é aprovado em São Gonçalo, porque as legislações são diferentes, né? Um hotel um projeto que é aprovado para Barra da Tijuca não vai ser aprovado para ser construído no Flamengo, por exemplo. Para cada lugarzinho você vai ter legislações específicas, né? De um modo geral, né, o principal instrumento é o plano diretor, ou seja, os municípios, para ter a sua política urbana instalada, ele tem que fazer o seu plano diretor, e esse plano diretor precisa ser atualizado de 10 em 10 anos, pelo menos. Ele pode ser atualizado antes,
mas não pode passar de 10 anos. E dentro daquela contradição que eu falei da Constituição brasileira, né, que a arrecadação continua presa lá com a União, um dos requisitos que a União sempre usa para não repassar dinheiro para o município é justamente não estar com o plano diretor atualizado. Então, sabe, você vai criando as armadilhas, né, da legislação. Então, o plano diretor ele é aprovado por lei municipal, ou seja, tem que ser feito pelo executivo, mas tem que ser aprovado pelo legislativo municipal. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, né? Ele não cuida só da divisão da terra, ele cuida de todos os aspectos: saúde, educação, turismo, economia, né? E solo também, né? E ele obrigatoriamente ele deve trabalhar o território inteiro do município. Ele não pode cuidar só de um pedaço do município, tem que cuidar da cidade inteira, do município inteiro, da cidade não, do município inteiro. E ele é obrigatório para todo município com mais de 20 mil habitantes, né? Isso aí praticamente pega aí dos 5.800 municípios, provavelmente deve pegar mais de 4.000 municípios, né? Além disso, se o município, mesmo que não tenha 20 mil habitantes, mas ele integrar a região metropolitana, ele também tem que ter. Então, mesmo as regiões metropolitanas não são só em torno das capitais, né? Até um tempo atrás, a gente só tinha as regiões metropolitanas das grandes capitais. Hoje, a gente tem região metropolitana em cidades do interior. Por exemplo, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é uma região metropolitana, que envolve 4 ou 5 municípios. O Rio de Janeiro é uma região metropolitana que envolve 16 ou 19 municípios, né? São Paulo, né, é uma região metropolitana, é a maior que a gente tem, deve envolver uns 30 e tantos municípios, né? Então, se o município faz parte de uma região metropolitana, não tem 20 mil habitantes, mas ele vai ter que ter plano diretor. Se ele participar, se ele for integrante de uma área especial de interesse turístico, que é uma legislação que a gente tem, que a gente usa muito pouco, mas que existem alguns trechos do território nacional que tem essa categoria de áreas de especial interesse turístico. Se o município estiver dentro de uma dessas áreas, mesmo que ele não tenha 20 mil habitantes, ele tem que ter o plano. Se ele estiver em área de influência de empreendimento ou atividade de muito impacto, então, por exemplo, do lado de uma usina nuclear, do lado de uma usina hidrelétrica, de um grande polo petroquímico, mesmo que ele não tenha 20 mil habitantes, ele tem que ter o plano, né? E em cidades onde os municípios querem trabalhar com alguns recursos de parcelamento e de financiamento, que é o IPTU progressivo, que são alguns recursos aí que às vezes é a economia. Mas para usar esses recursos contábeis, vamos dizer assim, eles precisam ter o plano diretor. Então, o plano diretor ele vai garantir ao município uma regra do que pode e o que não pode, né? Imaginem vocês como era antes disso. O município não tinha legislação de uso do solo, chegava a Simone com um projeto de um resort, uma pousada de 10 UHs, mas ela não era da turma do prefeito. Aí o prefeito falou assim, não vou autorizar não, arruma algum pretexto aí que o projeto dela não é de interesse para a gente. Aí vinha a Paloma, que era do partido do prefeito, com um espigão de 50 andares e era aprovado. Ou seja, quem canetava, quem decidia no final era o prefeito, com a sua equipe técnica, né? E eram parâmetros diferentes. A partir do momento que a gente tem uma política urbana, que a gente tem o plano diretor e que a gente tem uma lei municipal, não é mais o prefeito que assina a autorização de libera a construção ou qualquer alteração num edifício ou de um empreendimento na cidade. É a equipe técnica da Secretaria de Planejamento, normalmente é a Secretaria de Planejamento, e que vai avaliar pela legislação, né? Isso garante, pelo menos, que todos os empresários sejam tratados com a mesma regra, né? E toda essa legislação, como qualquer outra legislação, ela é pública, ela está disponível, né? E aí entra uma outra questão que, para nós, né, e principalmente vocês, a maioria que é do mercado, a gente precisa se acostumar com isso.
A Constituição de 88, ela estabeleceu um monte de regrinha, uma delas é a da transparência fiscal, que tem a lei, né? E a lei da transparência fiscal, ela pega muito nisso. Todo município, toda prefeitura municipal tem que ter um site oficial onde ela tem que disponibilizar toda a documentação referente à administração, inclusive toda a legislação em vigor. Né? Como é que vocês vão reconhecer se um site se o site que vocês acharam é o oficial ou não? Os sites oficiais do Brasil, todos eles são .gov.br. Né? Então, o Ministério do Turismo está lá, mtu.gov.br. No nível federal, é .gov.br. Se for um órgão estadual, a sigla do estado, por exemplo, rj.gov.br. E os municipais também. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, todos os sites de prefeituras oficiais são petrópolis.rj.gov.br, amaçãodosbúzios.rj.gov.br. Esse é o site oficial e é o site onde toda a fiscalização de transparência pública vai buscar as informações. E é nesse site que a legislação tem que estar disponível, na íntegra, para qualquer cidadão. Ok? Não precisa estar em outro idioma, mas tem que estar disponível para qualquer cidadão brasileiro ou qualquer pessoa que leia português ali. Né? Infelizmente, a gente tem um problema administrativo, técnico-administrativo muito sério nos nossos municípios. A maioria dos nossos municípios ainda não tem estrutura mínima nos seus órgãos. E quando eu falo estrutura mínima, gente, é rede de internet, computador, funcionário, né? E aí vem uma das grandes dificuldades de muitos municípios nossos. Quando você vai fazer esse site, você faz uma licitação pública, contrata um webmaster, uma empresa, e ela faz o site para você e monta o site e te entrega. Está lá, está perfeito, atualizadíssimo naquele momento. Um mês depois, você já tem que estar atualizando, inserindo informações. E aí vem o grande problema. A maioria dos funcionários das prefeituras não são formados para a atualização de sites, não são webmasters. E aí os sites vão ficando desatualizados. Né? Então, essa é uma das grandes dificuldades, né, que já são apontadas por vários estudiosos, várias pessoas que trabalham com políticas públicas, que essa é uma das grandes dificuldades. Eu já falei disso para vocês, acho que na primeira aula, quando a gente estava falando sobre a questão de repasses, de passar grana para os municípios, né? Aqui, quando nós tivemos as enchentes da Serra, né, pegou Friburgo, Teresópolis, e ali, o governo federal disponibilizou não sei quantos milhões de reais para fazer recuperação, e muitos municípios não conseguiram acessar esse dinheiro porque eles não tinham técnicos para fazer o projeto. Ora, se você quer pegar, o governo federal diz, eu te dou o dinheiro para construir a ponte, mas você tem que me dar alguma garantia que você vai fazer. A garantia, você tem que me entregar um projeto que seja execuível. E as prefeituras não tinham pessoal, não tinha engenheiro para fazer o projeto. Né? E essa é uma das carências mais complicadas que nós temos na administração pública municipal do Brasil. Né? E não pensem que isso é porque é municípiozinho pequenininho lá do interior, não. É município, às vezes, aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Que não tem na estrutura administrativa, por N situações, né? Profissionais capacitados, treinados, especialistas, né? Principalmente nessa área de informática, né? de trabalhar com as redes de comunicação. E é um sintoma, né? A maioria dos sites das nossas prefeituras e dos nossos órgãos públicos municipais são muito ruins. Ruins de navegar, desatualizados, né? E aí tem uma tendência que é uma loucura, porque qual seria a lógica? Você tem um rj.gov do teu município, a partir dele você vai criando as páginas das secretarias, dos órgãos, né? Não, cada município você tem a página oficial, aí a Secretaria de Turismo faz um .com.br, cria um site do turismo.com.br,
que não está linkado com o site oficial do município. Aí, muitas vezes, você tem vários sites do mesmo órgão, né? E imagina, se um é difícil de você administrar, imagina você administrar 2, 3 sites. E isso acaba que a informação nem sempre chega tão fácil para a gente. Com os meus alunos da graduação, a gente faz um exercício que eles têm que fazer essa pesquisa e tal. E eu já falo, quando eu dou a aula, eu já falo para eles, olha, eu já sei que vocês vão penar para achar a legislação. E tem certos municípios, gente, que a gente não acha. Não acha, não tem. Não... Ou então, acha incompleto. Né? Agora mesmo, um aluno meu, até o Jean, defendeu o mestrado na semana passada, e por incrível que pareça, ele não conseguiu, e ele mora em Maricá, ele não conseguiu acessar a lei que cria o Conselho Municipal de Turismo, que é de 2001. A lei existe, tem número, tem data, mas ninguém tem, ela não existe em forma digital. Gente, eu estou falando de um documento de 2001. A gente revirou, eu sentei com ele, né? Ficou ele na casa dele e eu aqui, a gente falando pelo WhatsApp e fuçando nos sites todos possíveis. E a gente achava as referências, olha, existe a lei que cria o conselho, número tal, tal. Mas o texto da lei, provavelmente, é uma lei que foi feita assim, não sei, só está no papel, deve ter uma publicação em papel lá na Câmara de Vereadores e nunca foi digitalizada. Né? Então, essas coisas. E olha que eu estou falando de Maricá, que hoje é um município que tem uma renda, um volume de dinheiro muito grande por conta dos royalties, tem uma prefeitura bastante organizada, foi uma das conclusões dele, né? Eles têm lá uma estrutura muito boa, mas a lei que cria o Conselho Municipal de Turismo, ninguém sabe, ninguém viu, literalmente. Né? Então, a gente tem essas dificuldades. Eu fico imaginando o que deve ser naqueles municípios do interior da Amazônia, mesmo do interior de Goiás, Bahia, né? As prefeituras que não têm recursos nem para as emergências, imagina para essas coisas que, a princípio, não são tão emergenciais. Né? Então, o Estatuto das Cidades, ele vai estabelecer, então, isso. Ele não diz assim, olha, o plano diretor tem que ser assim. Não existe um modelo de plano diretor, mas ele indica os tópicos e como o plano diretor precisa ser trabalhado. Né? Além do plano diretor, tem outros instrumentos que o Estatuto prevê. Um deles é o zoneamento ambiental, o município criar áreas de preservação ambiental municipal, o estudo de impacto ambiental para grandes empreendimentos. Né? Então, por exemplo, você vai construir um polo petroquímico, você vai gerar um impacto muito grande. Então, é preciso fazer um estudo de impactos ambientais. E um estudo que é de impactos, mas um pouco mais reduzido, que é o que a gente chama de estudo de impacto de vizinhança, que tem muito a ver, principalmente, com a questão do trânsito e das redes de abastecimento de água e de esgoto. Né? Dar um exemplo prático para vocês. Né? Aqui em Niterói, a gente tem o caso de 2 hipermercados, né, que foram construídos. Um foi construído sem um estudo de impacto de vizinhança, e cada vez que faz aniversário e faz promoção, cria um caos no trânsito de Niterói. O outro, que é mais recente, que fica aqui do lado da minha casa, ele teve que alterar totalmente o projeto original para poder se adequar por conta do trânsito aqui na região. Né? E é muito engraçado, porque ele está numa rua mais estreita, que teria tudo para dar congestionamento, e não dá. Por quê? Porque foi feito, e uma das decisões foi, a porta originalmente dava para uma rua, e eles tiveram que mudar a garagem, o acesso às garagens, o estacionamento, para outra rua, justamente para evitar o congestionamento na rua principal. E funciona, tem funcionado bem. Né? Enquanto que o outro lá que fica perto da ponte, eu não vou dar os nomes, né? Quando faz aniversário, né? Aqui em Niterói, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas em Niterói aconteceu um suspiro mal dado na ponte Rio-Niterói e o trânsito de Niterói para meia hora depois. Né? A gente tipo assim, totalmente dependente do que acontece na ponte. Né?
E esse supermercado está logo na descida, numa das descidas da ponte. Então, é uma complicador. Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele trabalha muito essa questão da questão de trânsito, a questão se a rede de esgoto vai suportar, né? Porque pense em uma situação, uma cidade antiga, você tinha uma casa com 3 quartos, 8 pessoas, tal, gerando um volume de esgoto. E o cano lá na rua, a rede era calculada para isso. Aí aquela casa é demolida e constrói um prédio de 10 andares com 150 apartamentos. Gente, o volume de esgoto vai ser muito maior. Claro que aquela rede coletiva não vai aguentar. Né? Então, você precisa fazer um estudo de impacto de vizinhança para poder redimensionar a rede. Né? E, muitas vezes, o empreendedor ele é obrigado, ele tem o projeto aprovado com condições, que ele precisa fazer algumas alterações na rede pública. Esse supermercado aqui perto de casa, ele teve que fazer uma ponte, pequena, mas teve que fazer uma ponte, teve que alargar a rua, teve que criar uma baia para ônibus, né? Teve que obras que seriam públicas, né? Mas que foi feita com dinheiro privado para ele poder ter o seu projeto liberado. Né? Então, o Estatuto das Cidades ele procura criar uma série de recursos que, vamos dizer assim, tentam ordenar o crescimento das nossas cidades. Né? Que as nossas cidades, até esse Estatuto da Cidade, a gente está falando de 2001, ou seja, até a virada do milênio, as nossas cidades cresciam literalmente ao Deus dará. Muitas tinham planos diretores, as grandes cidades tinham, mas as nossas cidades pequenas do interior era na canetada do prefeito. Né? E aí a gente vê aquelas coisas assim de rua que vem, de repente a rua é larga, de repente fica estreita, depois fica larga de novo, rua que acaba no meio do nada, prédios construídos sem nenhuma condição de salubridade, né? Amontoados, colados, né? Acho que o melhor reflexo, o melhor exemplo para dizer desse crescimento sem ordenamento é o que acontece nas nossas favelas, né? Que são autoconstrução e que você não tem legislação nenhuma ali. E aí a gente vê que a qualidade de ar, a qualidade de tudo ali é complicado em função da forma como eles constroem, né? Aquela coisa de se aglomerar ao máximo. Então, o Estatuto da Cidade, ele faz isso, e ele tem muita relação com o desenvolvimento turístico dos nossos destinos turísticos. Né? Que coisas que parece que não, gente, mas que interferem na cidade e interferem para nós. A localização da rodoviária, do terminal rodoviário, de um porto, de estação do porto, do aeroporto, né? A localização de um cemitério, ou o que a gente chama de os usos sujos da cidade, né? Que são aqueles usos que toda cidade precisa ter, mas que não são muito bonitos, né? Cemitério, estação de tratamento de esgoto, estação de abatedouro de animais, né? E que hospitais, né, que são considerados usos sujos no urbanismo. Imagina você autorizar a construção, você tem um bairro que é um bairro considerado um filé mignon para o desenvolvimento turístico, e aí vem um prefeito maluco e autoriza a construção de um cemitério lá, ou de uma estação de tratamento de esgoto. Né? Isso vai diminuir o valor turístico daquele lugar. Né? Ou, eu estou falando do turismo porque nós somos nós, mas imagina você construir uma estação de tratamento de esgoto do lado de uma escola. Né? Diz, Maiara. Não, professor, eu só ia levantar um ponto que, às vezes, tem alguns que não interferem. Por exemplo, perto da minha casa, em Pinheiros, São Paulo, tem o Beco do Batman. Sendo que o Beco do Batman, a rua, né, do Beco do Batman, é exatamente em frente ao cemitério. Então, assim, em algumas ocasiões, acaba não interferindo tanto. Tudo bem que é um cemitério belíssimo, no caso. Exato. Tem cemitérios e cemitérios, né? Sim. Né? Mas aí acaba que... Mas normalmente não é a vizinhança de cemitério não é muito simpática, né? Eu sei porque eu nasci próximo de um cemitério. Eu me lembro que eu tinha medo de passar na rua do cemitério. Depois que escurecia, eu não passava de jeito nenhum, porque, claro, imagina criança, tinha todas as, né? Tinha todo tipo de bullying, que na época nem existia essa palavra, né? Mas tinha, né?
As pessoas botavam medo na gente, né? Sim. Então, é uma coisa... E aí, são exemplos, gente, para vocês perceberem como que a nossa atividade e o nosso negócio depende de tantos setores e de tantos instrumentos legais importantes. Diz, Úrsula. Não, só uma curiosidade, falando de cemitérios, na Ilha do Governador tinha uma marca de água mineral com gás chamada Fontana. E meus pais sempre compravam essa água. Depois a gente descobriu que passava debaixo do cemitério do Cacuia. E aí a fábrica fechou, obviamente, né? Mas claro, imagina. Durante muitos anos a gente tomou água da Fontana. A água do cemitério. Do cemitério. Cheio de minerais, né? É uma outra coisa que interessante que o Estatuto da Cidade trouxe, gente, que não é diretamente... Quer dizer, pode chegar a interferir na vida da gente em alguns momentos. É o direito do uso capião urbano. O que é o uso capião urbano? É o direito à posse, que até 88 era exclusivo da zona rural, né? Então, você tinha lá um cara que se instalava numa área rural, longínqua, tal, cuidava da terra e, depois de um certo tempo, de 20, acho que eram 5 anos ou 10 anos, ele requeria a posse daquela terra, né? Muitos dos empreendimentos turísticos de Angra dos Reis e Paraty estão em terreno de posse, né? Mas não existia isso para o terreno urbano, para a situação urbana. O Estatuto da Cidade ele passou a prever isso, né? Claro que é aquela coisa de você ter limitações. Para você requerer um direito de uso de capião urbano, você não pode ter outra propriedade, o terreno não pode ser um terreno grande, é uma coisa pequena, não é sair invadindo tudo. Mas isso acaba mudando muito, né? Por isso que a gente tem muito essas ocupações hoje, né? Prédios que estão abandonados, sem função nenhuma, as pessoas estão ocupando, e aí o que elas precisam fazer? Você ocupa uma área abandonada, você paga os impostos, você cuida da manutenção, e depois de 5 anos, se o proprietário não reclamar pela posse, você entra com pedido de posse. Então, não é assim, eu invado hoje e amanhã eu já tenho a posse, não. Né? São 5 anos, e nesses 5 anos, primeiro, o proprietário não pode entrar com um pedido de reintegração de posse. E nesses 5 anos, você tem que pagar todos os impostos referentes àquele imóvel. Né? E não pode ser um imóvel, o terreno não pode ter mais do que 250 metros quadrados, você não pode ter outro imóvel em qualquer lugar do Brasil, mas só na cidade não. Você não pode ter outra, porque é para dar um uso social. Olha, está aqui abandonado, eu não tenho onde morar, então eu vou ocupar. Né? Seria aí uma questão social. Mas a gente ainda não... A gente ainda tem os espertalhões, né, que a gente sabe, em São Paulo, principalmente, essa coisa dos movimentos dessas ocupações, né, tem muita milícia de ocupação já, né? Então, é complicado isso. Bom, o outro ponto, o outro artigo da Constituição que eu digo para vocês que é muito importante, né, que a gente precisa saber e que existe essa regra, é o artigo 225, que vai falar do meio ambiente, né? Prestem atenção que tanto a ordem urbana quanto o turismo, a política urbana quanto o turismo, estão na parte da Constituição que fala da economia. O meio ambiente, ele já está no título que fala da ordem social, né? Desvincula da questão econômica, né? Então, o artigo 225 é aquele famoso, né, que a gente vive ouvindo aí na televisão, principalmente: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Né? A gente sabe que isso aqui, ultimamente, não tá valendo muito, não. Né? Mas, de qualquer forma, esse artigo ele dá o suporte para toda a legislação ambiental do Brasil, que, no papel, é considerado o modelo de legislação ambiental para o mundo inteiro.
A nossa legislação ambiental é considerada a mais moderna e a mais completa de todos os países do mundo. Né? A nossa, professor? A nossa. O nosso problema ambiental não é de faltar legislação, é de aplicar a legislação que existe. Entendeu? É modelo, gente. A gente é referência para muitos países do mundo em termos de legislação ambiental, né? Que começa com esse artigo e vem para a Lei 9985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, que é o famoso, né, SNUC, né, que é a sigla SNUC, né, e que é muito bem feito. Né? O grande problema não é aplicado, ou pior, não é respeitado. Né? Então, a gente tem situações que... E aí, claro, se você não tem fiscalização, não tem monitoramento, também não adianta você ter uma lei fantástica que não vai... Né? No papel, a lei não resolve, ela tem que ser implementada e, principalmente, ela tem que ser absorvida pela população. E aqui eu acho, gente, que é uma... Voltando lá no início da aula, né? Eu acho que é uma coisa cultural que nós, brasileiros, precisávamos trabalhar com urgência. Nós temos dificuldades em assumir as nossas legislações. Primeiro porque a gente desconhece, a gente não quer nem saber que existe. Né? E quando a gente sabe, que a gente conhece, a gente tem uma certa resistência em assumir aquilo como uma regra do nosso grupo social. Né? E aí eu digo para vocês o seguinte, professor, mas essa lei não é boa. Ok, enquanto ela estiver em vigor, é a regra. Se você não concorda com essa regra, como cidadão, se junte a outros e faça uma proposta de alteração. Qualquer grupo de cidadão pode apresentar um projeto de lei para o Congresso Nacional. Tem lá as regrinhas, precisa de não sei quantas assinaturas no abaixo-assinado, papapá, mas qualquer um de nós pode apresentar um projeto de... Tem um nome, é projeto de vontade popular, não, projeto de ação popular, uma coisa assim. Que é um instrumento que está na Constituição, que nos dá direito de... Nós, qualquer cidadão pode... Iniciativa popular, obrigado, Márcio. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é obrigado a votar, a avaliar e votar. Ele pode não aprovar, mas ele não pode engavetar. Né? E é um dos recursos que nós menos utilizamos no Brasil. Né? Por quê? Porque nós tem uma coisa aí que é difícil. Né? A gente tem aquela coisa que... Né, o jeitinho brasileiro, a gente sempre resolve dar um jeito, vamos acomodar isso, uma coisa tal, né? Olha, não pode fazer isso aqui, mas se você conversar com não sei quem, der uma graninha ali e tal, isso faz parte da nossa cultura, né? E, infelizmente, tomou proporções gigantescas na atualidade, né? Em que a maioria, essa legislação ambiental, então, nesse momento, é menos respeitada nesse país, né? Todo mundo se acha no direito de fazer qualquer coisa com o meio ambiente e simplesmente esquece que a gente tem toda uma estrutura, né, de unidades de conservação extremamente complexa, extremamente diversificada. Né? A gente não tem só aquelas unidades de conservação que não pode nada, né, que seriam essas unidades de conservação de proteção integral. Essas são mais rígidas, né? Você não pode fazer qualquer coisa lá. Mas as unidades de conservação de uso sustentável, elas admitem atividades econômicas, elas admitem construções, elas são bem flexíveis. Você preserva o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, tem outras funções, desmata uma parte para poder garantir uma atividade econômica. Né? Então, tem solução. De novo, é o que eu falei para vocês. No papel, a gente tem uma estrutura ambiental, de legislação ambiental muito boa. Professor? Oi. Posso dar uma palavrinha sobre isso, breve? Pode falar. Então, eu trabalhei com essa parte lá na Secretaria de Turismo, de 2 anos e tal, né? E tem uma palavrinha mágica
que o pessoal do turismo desconhece, que é o manejo. Muitas coisas nos parques, por mais protegidos que sejam, são possíveis de ser feitas desde que a pessoa sente e converse com o funcionário público e receba o feedback e eles vejam como a natureza será menos ou mais prejudicada e o biólogo vai lá fazer um trabalho, uma pesquisa, um grande trabalho. Então, assim, agora você pode fazer, mas a gente planta mais 5 árvores daquele lado, tá tudo equilibrado de novo. Exato. Inclusive com os animais. Você tem, né, pelo SNUC, toda unidade de conservação, ela é obrigada a manter atualizado um plano de manejo, que é como se fosse um plano diretor da unidade de conservação, que estabelece isso, né? Então, você tem, nessas unidades de conservação integral, algumas são totalmente proibidas para nós no turismo de visitação, é o caso da reserva biológica. Uma REBIO, ela é uma unidade de conservação que ela é criada para recuperar um determinado ecossistema ou uma fauna que está em risco de extinção. Então, você tem que fechar mesmo e preservar ao máximo, né? Que é o caso aqui no estado do Rio de Janeiro, lá da Rebio do Poço Dantas, que foi criada há uns 30, 40 anos atrás, para tentar recuperar o mico-leão dourado que estava em extinção. Hoje, já se começa a falar que ela está na hora de virar parque. Por quê? Porque o mico-leão não está mais em risco de extinção. Então, ela perdeu o objetivo dela. Né? Ela pode, hoje, a Rebio do Poço Dantas, ela pode ser transformada, poderia ser transformada num parque nacional, né? Que é você pode ter o Parna, né, que é o Parque Nacional, o Parque Estadual e o Parque Municipal. Que o parque, você tem, é uma unidade de conservação onde você tem uma parte do território que é intocável, mas você tem uma parte que é utilizada para fins de educação, lazer, turismo, né? E aí entra o plano de manejo. Né? Quando a gente entra no Parque Nacional de Itatiaia, a gente tem rua, tem hotel lá dentro, tem um centro de visitação, tem um museu, que é essa parte que pode ser manejada. Mas tem a parte do maciço das Agulhas Negras que, atualmente, acho que até a trilha está fechada, né? Por conta lá até de segurança. Né? Então, você falou bem, André. Tem o fato de ser uma unidade de conservação não quer dizer que aquilo é totalmente intocável. Né? Pode ser, dependendo do tipo de unidade, pode sim ter um manejo. Nas unidades de conservação de proteção ambiental, a mais fechada, a mais rigorosa, é a reserva biológica. As outras, todas elas, você tem como manejar a convivência do ser humano com o ecossistema. Né? Claro que o objetivo maior é a preservação de um determinado ecossistema, por isso que virou uma unidade de conservação. Mas você pode conciliar. Nas unidades de conservação de uso sustentável, é plenamente possível atividades econômicas, por exemplo, numa floresta nacional, numa reserva extrativista. A reserva extrativista marinha de Arraial do Cabo é uma colônia de pescadores. Aqui em Niterói, a gente tem outra reserva marinha, extrativista marinha, que é a colônia de pescadores de Itaipu. Foram os próprios pescadores que pediram para ser criada a reserva para garantir os pesqueiros deles, né? E dar uma regulada, porque estava ficando meio bagunçado ali. Então, você tem, né, as reservas de desenvolvimento sustentável, que é o caso do Aventureiro, na Ilha Grande, que hoje recebe um turismo de base local interessante, né? A Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é particular, é privada, mas que ela preserva uma parte da reserva para ter uma atividade na outra parte. Então, é uma questão mesmo de você trabalhar isso. Né? A legislação, o SNUC, como eu falei para vocês, ele é referência para o mundo inteiro, como um bom exemplo de legislação. Não quer dizer que ele seja perfeito, não, mas é um bom exemplo de legislação. Mas que muita gente simplesmente não conhece, e simplesmente ignora e acaba, infelizmente, a gente tem muito empreendimento turístico que ignora isso e acaba, né, fazendo invasão. A gente tem aqui a Rebuild Tinguá, ela
a Rebiu-Tinguá, Ianca, não pode virar uma APA, porque a Rebiu-Tinguá, ela existe, sabe para quê? Para garantir a água potável da população da cidade do Rio de Janeiro. Ali, o que está sendo preservado na Rebiu-Tinguá é a água pura que abastece o Guandu. Se a gente transforma aquilo numa APA, o lençol freático logo, logo, logo some. E a cidade do Rio de Janeiro vai ficar sem água potável. Então, ali, por isso que é importante, a gente precisa entender qual é o objetivo. A Rebiu-Tinguá, ela não está ali para preservar a mata, não. Ela está ali para preservar o manancial de água potável que alimenta, é o grande manancial que sustenta o complexo do Guandu. Né? E ela já está no limite, tanto que o Guandu hoje recebe parte da água que alimenta o Guandu, vem do Rio Paraíba do Sul, por uma elevatória, lá em Piraí. Porque o manancial, que é o Tinguá, já não está aguentando. Né? Agora, também concordo que eu acho que você poderia ter, talvez nas franjas, né, nas bordas, você poderia ter algum tipo de uso controlado que até contribuísse para a própria preservação. Né? Eu acho que não é sair construindo um edifício de 50 andares, mas, de repente, alguns usos turísticos, pousadas, poderiam até ter. De novo, é como o André falou, tem que contratar uma equipe de especialistas e fazer um plano de manejo. Né? O grande problema nosso é que a gente cria as unidades de conservação e depois não tem os recursos para manter essa unidade de conservação. Né? Professor? Diz, André. Ainda temos as RPPN, que são as reservas privadas, né? Elevadas a grau de proteção, e o Rio de Janeiro é o estado do Brasil que mais tem unidades de conservação, 365 RPPN federais, municipais e estaduais. É uma festa. A RPPN é a Reserva Particular de Patrimônio Natural. É um bom artifício, né? E que tem que dar certo. Aqui no estado do Rio de Janeiro é um bom exemplo, é como você falou, tem uma quantidade boa, né? E é um modo de você compatibilizar o uso econômico, a função econômica com a função de preservação. Dá para fazer, gente. Né? E vocês vejam que, em certas situações, a gente tem questões assim, que são, parece picuinha de criança. Né? Vou dar um exemplo aqui da minha área, porque é onde eu estou e é onde eu conheço bem. Né? Niterói, Parque Estadual da Serra da Tiririca, administrado pelo INEA. Isso envolve o costão de Itacoatiara. O costão de Itacoatiara está dentro do parque. Consequentemente, o acesso ao costão é controlado pelos funcionários do parque. Um dos atrativos mais interessantes, uma das experiências mais interessantes que vocês podem ter aqui em Niterói, é assistir o pôr do sol no verão no costão de Itatiaia, de Itacoatiara. É um pôr do sol fantástico, que não pode ser feito. Por quê? Porque como o costão está dentro do parque, e o parque fecha às 17 horas, e o pôr do sol no verão é às 22 horas, 23 horas, não, é 20 horas, mais ou menos, né? Entre 8 e 9 horas da noite. Então, esse atrativo, essa experiência turística, que é uma marca de Niterói, que tem fotos para tudo quanto é lado, não pode ser consumido porque o INEA não tem dinheiro para pagar parques, guardas-parques que fiquem até as 10 horas da noite durante o verão. O Parque da Tiririca é o único parque do estado criado por vontade popular. Foram as pessoas da borda que pediram a criação do parque. E essas pessoas, essa comunidade, tem o parque como se fosse o quintal delas. E existe uma tradição entre algumas pessoas do parque, né, da vizinhança do parque, que é, como que eu vou falar para vocês? É quase que um ritual de iniciação de adolescente, que é passar uma noite no parque. O adolescente passa uma noite no parque de lua cheia, para ter uma experiência X qualquer. Isso era uma coisa que as pessoas faziam antes da criação do parque. E hoje não pode ser feito mais.
né? Diz, Renata. Você conhece bem. Se fala, né? A gente não consegue ficar quietinho. Então, professor, na verdade, assim, eles flexibilizam isso, mas é muito informalmente, né? Isso aí cai naqueles problemas de não é só o morador que frequenta, que tem carinho, que a gente já conhece, né? Que é o amigo do parque, o protetor do parque, que vai e para apreciar ou para fazer esses rituais, como você estava falando, né? Tem também aqueles indesejados que vão, aí querem fazer fogueira, etc. E isso fica flutuando, né? Essa experiência. Renata, e o turismo problema perde é o muito, né? O turismo perde muito. Voltamos na questão do manejo, né? Porque, na realidade... das placas, etc., educação ambiental e etc., mas acaba tendo aqueles acidentes que a gente já acompanhou muito, né? Exato. De incêndios, etc., porque as pessoas não têm essa educação ambiental, normalmente. De pessoas que caem porque não conhecem a trilha, de noite não sabe, e acaba se metendo, né, pegando uma trilha, uma falsa trilha, né? E aí tudo, a gente cai de novo na questão do manejo, porque você tem como manejar essa trilha no verão, para que ela possa ser utilizada no verão, sem que o parque... Se tiver equipe, né? Se o parque tiver braço para fazer isso, primeiro, tem que ter todo um estudo, tem que ter todo um estudo para definir capacidade de carga, limites, depois ter uma equipe treinada, e o outro lado importante, né? O frequentador tem que ter consciência do que ele está fazendo e aonde ele está fazendo, né? Não dá para acender fogueira lá em cima, né, gente? Então, professor, até isso depende do manejo, porque tem pontos que podem fazer fogueira com autorização do gestor do parque. É só conversar e nesse caso descobrir. específico não dá, porque a pedra ela tem uma vegetação rasteira e no verão vira um capim seco. Então, qualquer lugar que você acender, meu filho, aquilo vira um pavio de pólvora. Né? Então, ali é um caso de bem manejo, específico. Né? Isso tudo fica... É um estudo, né, do parque. A gente, inclusive, já estudou muito, né? Ali. Exato. E depois outra. Você não precisa acender fogueira para ter essa experiência lá no parque. Leva um lampião. Dá para levar. Sim, exatamente. Você tem manejos que permitiriam esse uso turístico desse atrativo dentro de uma unidade de conservação, garantindo a preservação da unidade, até criando, talvez, uma preservação, um senso de preservação maior, e dando uma experiência diferenciada para o turista de Niterói e para o morador de Niterói. Né? Mas aí fica esse jogo, né? Não tem plano de manejo, não tem equipe, não tem recurso, a população vai dar o jeitinho dela, e aí acaba pior emenda que o soneto. Eu acho que a gente está passando por uma situação parecida, né, de estranha, desculpem, para mim é de picuinha, que é essa confusão do uso turístico do Corcovado, gente. Né? O turista vai para o Corcovado hoje, não tem onde comer nada, porque o IBAMA fechou tudo. Aí fica a briga do IBAMA com a prefeitura, com a Cúria, e o turista no meio, né? E os empresários todos que estavam lá foram todos despejados, tal. Então, gente, aquilo é uma realidade. O Cristo Redentor é o principal atrativo, é a marca do produto turístico brasileiro, não é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Né? É uma coisa que existe, é um uso que está lá instalado, há, sei lá, turisticamente falando, o Cristo tem mais de 100 anos, né? 90 anos, não sei. Mas o uso turístico é pelo menos desde a década de 60. Né? Então, é uma coisa que já é dada. Eu acho que não tem mais como você voltar atrás. Então, é uma questão, vamos manejar isso. Né? É de interesse do IBAMA, mas é interesse da Cúria, porque aquilo é um monumento religioso, mas é interesse da Rio Tour, porque aquilo é o principal atrativo turístico da cidade. Vamos encontrar um meio termo. É impossível que isso não seja, que essa negociação não seja possível de ser feita. Claro que é. Um vai abrir mão aqui, o outro vai abrir mão acolá, e vamos chegar a um senso comum. Né? Agora, tudo isso passa por negociação, manejo e, principalmente, respeito e reconhecimento de uma legislação que existe. Né? Só que a gente tem, no nosso país, a gente tem questões sociais mais emergentes, né, mais urgentes, que acabam
muitas vezes justificando atos não tão lícitos assim, né? Ah, não, deixa a favela subir no morro porque não tem o que era. Gente, o problema não é o direito de moradia de um cidadão não é incompatível com o direito de preservação do ambiente da população como um todo. A gente tem que chegar num acordo, né? Mas, infelizmente, de novo, a gente acaba trabalhando aí uns contra os outros, né? E nós, do turismo, eu digo para vocês assim, como um estudioso que eu sou disso há 40 anos, eu acho que nós temos, assim, o lado bom e o lado ruim, para ser bem positivista, né? Nós temos muita gente no turismo que está fazendo muito pela preservação, tanto cultural quanto ambiental, né? Nós temos exemplos fantásticos para esse Brasil afora, né? E que é possível compatibilizar preservação e respeito à identidade, às características, com lucratividade. E tem um outro lado que não está nem um pouco preocupado com o ambiente, com cultura, com população, e que quer ganhar dinheiro enquanto dá e depois vai embora e deixa tudo ferrado, né? Desculpem a expressão a essa altura da noite falando isso. Mas né? Nós temos empresários do nosso setor que não têm nenhum respeito nem com os moradores, nem com a cultura, e muito menos com o meio ambiente, né? Então, a gente tem as duas situações. Eu defendo que o turismo é uma atividade econômica plenamente compatível com a preservação do meio ambiente, da cultura e dos valores de um lugar. É só sentar e, usando a palavra que o André falou, que é bem claro, manejar. Manejar, gente, é planejar, é pensar estrategicamente e manejar os recursos que você tem para que você use esses recursos hoje e garanta que amanhã você vai ter o mesmo recurso, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Seja esse recurso natural, cultural, econômico, material ou imaterial. Né? Professor, Diz. o que seria do Rio de Janeiro se não fossem as áreas de conservação ambiental e as áreas militares, né? Porque as áreas militares estão em locais estratégicos também de preservação ambiental, se as pessoas pararem para olhar. Então, o Rio já teria... Exato, o Rio já teria sido invadido por todo quanto é lado, se não fossem essas áreas. Mas aí, gente, é o próprio processo de novo, de crescimento da cidade que se deu totalmente de forma desordenada. O Rio é o típico exemplo de uma cidade que cresceu, e não é de agora não, estou falando desde lá do século XVII, né? Quando a gente saiu aterrando praia, aterrando... Vocês acham que aterrar praia é coisa do século XX? Lá no século XVI a gente já estava aterrando praia aqui no Rio de Janeiro, né? Então, é uma coisa que a gente nunca teve um ordenamento consistente da ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro, né? E quando a gente resolve fazer, acaba que às vezes surgem uns projetos malucos, tipo perimetral, tipo, né, umas coisas meio doidas, que aí depois você tem que fazer outro para consertar, né? E depois que a cidade está instalada, gente, é difícil de você remover as pessoas e de você implodir a cidade. Ninguém vai fazer isso. Instalou, né? E aí a gente tem uma briga, né, de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, quem tá, né, uma coisa assim. Mas, para a gente finalizar aqui nosso encontro de hoje, como eu disse para vocês, o conteúdo dessa aula é uma parte meio maçante, não é uma coisa muito estimulante da gente ficar pensando, mas para nós que trabalhamos principalmente com planejamento e gestão, né, seja pública, seja privada, é um ponto que nós precisamos refletir e alterar o nosso modo de ser, né? Nós precisamos, primeiro, conhecer, depois reconhecer e, terceiro, aplicar a legislação que já existe. Muitos dos nossos problemas não é por falta de legislação, é por falta de uso correto da legislação que está em vigor, né? Não estou dizendo que a nossa legislação toda é perfeita, muito pelo contrário, tem muita coisa que pode ser melhorada, pode ser aprimorada, muita coisa pode ser revogada, porque não serve para mais nada,
Mas, num contexto geral, nós temos regras que estão aí, só que essas regras não são cumpridas por ninguém. Nem pela população, nem pelo empresário, nem pelo poder público, nem pela polícia, nem pelo exército. Né? Aquelas coisas muito... De novo, gente, é o bendito, né, ou maldito jeitinho brasileiro que, infelizmente, caracteriza o nosso povo. Né? Eu acho que está na hora da gente rever isso, né? E repensar esse modo de ser da gente. Não estou dizendo que tem que acabar com o jeitinho brasileiro, não, mas, né, apesar que eu acho que a pandemia já acabou muito, né, porque só com 2 anos sem poder abraçar e dar 2 beijinhos, eu acho que o jeitinho brasileiro já foi para o espaço. Né? Provavelmente a gente nunca mais retoma esse hábito. Né? Mas é um caso, e é uma coisa que para nós, trabalhando no nosso negócio do turismo, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente, de novo, bem ou mal, nós temos uma política nacional instituída por lei, temos um arcabouço legal que ainda não está concluído, não é perfeito, precisa ser aprimorado, né? Mas foi justamente esse arcabouço, gente, que não deixou a gente ir para o brejo nesse atual governo, nessa atual gestão. Se nós não tivéssemos a Lei Geral do Turismo e não tivéssemos o pouco de legislação que nós temos, com certeza hoje não teríamos mais Ministério do Turismo, nem Conselho Nacional de Turismo, e muita coisa estaria parada porque, né, não é prioridade desse pessoal que está lá pensar no turismo. Né? Vide o ministro que colocaram lá, que é uma pessoa que, literalmente, desculpe, ele pode entender de qualquer coisa, mas menos de turismo. Né? E tanto que não está fazendo nada. Né? Se a gente avaliar qual foi o projeto concreto que o Ministério do Turismo fez de 2019 para cá? Nada. Fez coisas pingadas aqui e acolá, né? E simplesmente está deixando o barco correr. Né? Os empresários que se virem para sobreviver com pandemia, o turista que se dê um jeito de entrar, nem dizer se precisa ou não precisa de passaporte de vacina para entrar nesse país, eles têm coragem de botar no papel. Né? Então, fica lá a Polícia Federal e Anvisa, hora cobra, hora não cobra. Né? Isso faz o quê? O turista estrangeiro fala assim, eu não vou para lá, não, eu não sei, eu chego lá, eu não tenho vacina, e de repente eles podem me aceitar e podem não me aceitar, vai depender do humor do guardinha que tiver na alfândega, na imigração. Tá? Então, essa é uma coisa, e eu diria para vocês, eu acho que a gente evitaria muitos problemas no turismo brasileiro se a gente tivesse um cuidado e um reconhecimento um pouquinho melhor da legislação. Né? É a regra do jogo. Né? Enquanto a gente está jogando, a gente tem que seguir essa regra. A gente pode mudar a regra, mas para isso, primeiro, vamos respeitar a regra. E vamos mudar dentro da regra. Né? Então, acho que é uma dica que fica aí para vocês. Ok? É isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Hoje... Nossa, estamos aqui de queixo caído, é muita informação maravilhosa. Engraçado que eu achei essa aula é uma coisa assim, nós sobrevivemos às oscilações da internet aqui de casa, eu fiquei morrendo de medo, tanto que avisei a Neuza no início, eu falei, olha, Neuza, eu não sei se eu vou conseguir dar aula hoje, porque a internet estava muito ruim durante o dia, mas sobrevivemos. E esse conteúdo talvez seja assim, ele é um pouco assustador, eu concordo, né? E não é uma leitura e um estudo simpático, né? Você sair para estudar, ficar lendo legislação, né? Mas é necessário, né? E a gente precisa incorporar isso de alguma forma, né? Até mesmo, gente, para a gente evitar, né? Pasmem, mas quando eu estava na Turigil, eu presenciei isso várias vezes. O empresário chegava lá para a gente, desesperado, que tinha comprado um terreno para construir um projeto, e aí depois descobriu que o projeto a prefeitura não iria aprovar nunca. E ele já tinha um investimento, terreno, e o pior, né, algumas vezes ele já tinha começado a construir. Né? E aí
simplesmente tem a obra embarcada. Tudo por quê? Não estudou a legislação antes. Né? Antes de qualquer coisa, vocês mesmos, como pessoas, sei lá, eu sou guia de turismo tal e quero criar vou inventar um pacote novo, diferente e tal. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o destino que você está querendo trabalhar permite que você faça isso? Né? E aí, o que é, onde você vai ver isso? É a legislação, são as regras. E pense que legislação não é só lei, é a Constituição, é aquela escadinha que eu falei, olha, Constituição, lei, decreto, portarias ministeriais, resoluções normativas, deliberações, né? Códigos de ética. Né? O pessoal que trabalha com agência de viagem sabe disso, que se não cumprir o código de ética da ABAV, não vai ter vida boa no mercado. O código de ética também é uma regra, é uma norma, né? Que está aí. Então, a gente tem a legislação pública, vamos dizer assim, mas a gente também tem alguns instrumentos de regra do jogo que são privados, né, corporativos, que também estabelecem isso. E antes de eu lançar o meu negócio, de eu me lançar numa aventura qualquer, seja de construir uma pousada, um resort, um pacote novo, eu preciso saber se eu não estou infringindo essa parte, né, de legislação. Né? Professor, Diga, André. tem um caminho fácil aí, é contratar um engenheiro florestal para dar um parecer. No caso das áreas ambientais, com certeza, eu acho que... Mas também, em alguns casos, André, é contratar um turismólogo. Porque em algumas situações, né, na hora de montar um pacote, um roteiro, tal, a ausência de um profissional especializado na área do turismo faz falta. Né? E se você essa é a construção do seu empreendimento de um hotel na cidade, é contratar um bom escritório de arquitetura, que esse escritório de arquitetura, você pode ter certeza que a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o código de obra da cidade e destrinchar para ver se pode ou que não pode lá. Né? Então, E como eu falei, essa legislação urbana, ela muda de município para município. Né? Então, de repente, eu conheço bem, quer dizer, eu conheço um pouco a legislação aqui de Niterói, né? Mas se você pedir para eu fazer uma análise sobre a legislação de uso do solo de Saquarema, por exemplo, eu vou ter que pesquisar, né? Então, de novo, a gente volta lá naquilo que eu falei no primeiro encontro com vocês, né? Turismo não é coisa para criança, não, gente. Turismo é um negócio complexo e exige profissionais especializados. Enquanto a gente não tiver isso claro em todos os níveis, instâncias e esferas do negócio turístico, seja público ou privado, a gente vai continuar fazendo besteira. Né? Achar que qualquer um pode meter a colher do negócio turístico, seja ele público ou privado, não dá em boa coisa, e a gente está sentindo isso na carne, né? Não tem espaço para amadorismo. Vocês que estão no mercado sabem melhor do que isso, gente. Né? O mercado está cada vez mais exigente, mais profissionalizado, mais competitivo e mais... Né? Então, picaretas, né? Tipo aquele coaching de São Paulo que fez aquela besteira na semana passada, o pessoal lá de Capitólio, que também pisou na bola para caramba, né? E aí eu falo poder público e a iniciativa privada, né? Porque tinham coisas ali que poderiam ter sido evitadas, né? Nosso negócio tem risco de vida também, gente, mais do que a gente pensa, né? Então é uma coisa que as regras, as normas precisam ser bem feitas, bem trabalhadas e respeitadas, né? Então são situações que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, ok? Quem foi a Márcia, né? Não sei se a Márcia está aí. Márcia, depois, se você quiser, me manda um e-mail para a gente ver a coisa do negócio da legalização. De repente, o Igor deve estar defendendo agora em março, no início de março. Talvez seja uma boa você assistir a defesa dele, é pública, e depois ler o trabalho dele, que ele fez um trabalho bem consistente de levantar tudo que está acontecendo em Brasília. Né? E é um assunto que, gente, a qualquer momento
a gente pode ter o jogo legalizado nesse país, né? O problema é saber como ele vai ser legalizado. Aí é que mora o perigo, entendeu? Porque tem propostas assim, que só pode abrir cassino no sertão do Cariri. É sério, ok? Tem um projeto que autoriza a construção de hotéis cassinos apenas no sertão do Cariri. Aí tem os projetos que dizem que é assim, em todas as cidades turísticas. Aí eu pergunto, o que é uma cidade turística? Quem classifica isso? Então, tem situações assim, as mais... E a coisa está assim. Eu tenho percebido isso, até por conta dessa pesquisa, eu estou ficando mais atento para as notícias de jornal. Tá? E a coisa está fervendo lá em Brasília, né? Para o bem e para o mal. Tem uma turma que não quer de jeito nenhum e tem uma turma que está doida para liberar. Né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente tem muito hotel cassino prontinho aí para começar a operar, né? Só está faltando aquela coisa que a gente fala, bater na mesa para o tampo virar e o pano verde aparecer, entendeu? Porque o resto está todo pronto. Então, e tem muita gente que já investiu muito. Né? E a gente tem uma hipocrisia, né, gente? A gente é um dos países que mais tem jogatina oficializada, né? Ou Mega Sena, vi não sei o quê, Loto, papapá. O que é isso se não jogo? Vicia tanto quanto o pôquer e as roletas. E esses sites de apostas, hoje em dia, estão aí e patrocinam quase todos os times de futebol. E o dinheiro vai todo para fora. Exatamente. Até porque esses sites de apostas não são sediados no Brasil, né? E o nosso principal jogador agora é garoto propaganda disso, né? Não sei se vocês viram, mas o Neymar está fazendo propaganda na televisão para esses sites de aposta. Né? São cassinos, né, gente? É uma hipocrisia, gente. O navio de cruzeiro chega aqui no Rio de Janeiro, fecha o cassino. Aí, quando sai 2, 3 milhas da costa, o cassino volta a funcionar. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Isso é muita hipocrisia, né? Professor, e além do de apostas, o nosso jogador principal também está como garoto de propaganda do PokerStar, que nada mais é do que poker online, que continua sendo essa propaganda que eu vi. Exato. Quer dizer, né? Eu tenho uma amiga que atualmente ela mora no Chipre, e ela morava na Irlanda, ela morou muito tempo na Irlanda, e ela trabalha com isso, ela trabalha fazendo a operação dos cassinos virtuais. Ela diz que um dos países que mais, do público mais cativo dos cassinos virtuais são os brasileiros. E aí, gente, vamos ser sinceros. Eu até brinco, né? A minha família, eles adoram jogar... Ai, como é que chama aqui? Lá a gente chama de tômbola, que é aquelas cartelinhas com números que você sorteia. Bingo. Exato, lá é tômbola. Eles fazem no Réveillon, e eu falei assim, gente, eu vou chamar a Polícia Federal, vou mandar prender a família inteira. Na noite de Réveillon, eles montaram uma noitada de bingo lá, a dinheiro. Né? E tem tipo assim, tem toda a estrutura, tem aquele globinho bonitinho, com as bolinhas, compra as coisas, tem prendas, não sei das quantas. Quer dizer, acho que a gente tem um meio termo, né? Acho que, depois, usando a palavra do André de novo, dá para manejar isso sem nem pela direita nem pela esquerda. Dá para manejar essa situação e todo mundo sair ganhando, entendeu? O problema é que a gente tem outros valores aí que estão envolvidos. Professor, Sim. essa questão dos cassinos, já ouvi falar de cassinos no interior do estado do Rio que funcionam clandestinamente de montão. Já até passei por um nas estradas bonitas aí do turismo. E agora, é engraçado, né, que a gente vê políticos e pessoas importantes, tanto da esquerda quanto da direita, defendendo, e quanto da esquerda quanto da direita contra. Contra. Não tem lógica. Gente, eu passei, como eu falei para vocês, né, só para a gente fechar, liberar vocês, eu trabalhei durante 2 anos na classificação hoteleira na Turigil, quando era obrigatório. Ou seja, isso foi em 86, 87, por aí. Né?
Naquela época, a gente chegava para fazer a classificação, a vistoria dos empreendimentos hoteleiros sem avisar. Quantas vezes, gente, a gente não chegava no interior sem avisar, a gente chegava naqueles hotéis assim, tipo Hotel Fazenda, mais recolhido. Quantas vezes a gente não era enrolado na recepção para dar tempo do pessoal desmontar o cassino? A gente comentava depois entre nós, a gente dava gargalhada, eles ficavam enrolando, botava alguém ali na recepção para atender a gente, dar um cafezinho, não sei das quantas, segurar para dar tempo de acabar com a festa lá dentro para a gente não dar flagrante. E a gente nem era fiscal disso, que a gente não tinha nada a ver. Aí a gente chegava assim na área de jogos, né, que todo hotel fazenda sempre tem salão de jogos, né? Aí a gente falava assim, gente, mas esse espaço de jogos aqui é muito maior, é desproporcional ao número de unidades habitacionais. Como é que esse cara consegue manter essa sala de jogos tão grande, tendo só tantos apartamentos? Que tem uma questão de equilíbrio, né? Se você é um meio de hospedagem mesmo, seu salão de jogos vai ser proporcional ao número de leitos que você tem, né? Então, estava na cara que tinha 2 negócios ali, a gente via, e olha, eram situações muito engraçadas, mas graças a Deus eu nunca me meti em nenhuma encrenca, mas que tinha, tinha. Gente, então, nos vemos na semana que vem novamente. As próximas 2 aulas são mais, vamos falar de coisas mais light, aí, de planejamento, gestão, passar algumas ferramentas para vocês, mais interessantes. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Em até o próximo bate local, né? Boa noite, professor.